Olá pessoal, hoje eu vou relatar 6 motivos pelos quais não é o Brasil que está na final, e sim a Argentina e talvez a França ou o Marrocos. Ou seja, 6 motivos pelos quais o Brasil caiu nas oitavas de final e perdeu nos pênaltis para a Croácia. Lamentavelmente. Mas era previsível. As pessoas que eu conversava aqui, da mais humilde à mais esclarecida, digamos assim, não necessariamente nesse patamar, já protagonizavam, já previam, já profetizavam que o Brasil não ia ganhar esta Copa. Por razões óbvias. Primeiro, por projeção da nossa parte, digamos assim. E segundo, depois vocês vão entender por que eu usei a palavra projeção. E segundo, pelas 6 razões que eu vou elencar agora. Primeiro, excesso de confiança. A meninada já chegou lá em clima de oba-oba, em clima de já ganhou, em clima de intocáveis, de invencíveis. Só que não. Tá aí a prova. Caíram nas oitavas de final contra um time que não tem tradição nas Copas. Não porque eles chegaram alegres, se divertindo, brincando, não. Tinha algo além, transparente, evidente, estampado, escancarado, que eles estavam sim em clima de oba-oba. Inclusive deu para, desculpa pela tosse, deu para perceber isso nas entrevistas de alguns. O segundo motivo, eu fiz uma colinha aqui, é pelo fato deles subestimarem os adversários, com uma certa arrogância, um narizinho empinado, uma certa prepotência, um clima de superioridade, uma coisinha assim meia abjeta. No mínimo isso também, queiram ou não, isso estava escancarado. Isso porque, ao longo das eliminatórias e dos amistosos, que evidentemente jogaram contra seleções com menos tradição, muitas das quais nunca estiveram presentes numa Copa, nunca se classificaram para isso, então eles ganharam com facilidade e acharam que agora na competição oficial ia ser tudo igual, só que não. O terceiro motivo foi porque eles contaram com o ovo no fiofó da galinha, se é que me entendem. Já chegaram assim, com a mão na taça. Chegaram já pelos motivos elencados 1 e 2, agora no 3 estava evidente que eles estavam contando com o ovo no lugar errado. Só que não também. Não se ganha um jogo sem jogá-lo. E eles não haviam jogado nenhum jogo e já estavam nesse clima de vitoriosos, invencíveis e assim por diante. E deu no que deu. O quarto motivo foi a falta de foco. Também estava escancarado em cada jogo, falta de foco. Tanto é que perderam o terceiro jogo para Camarões. Tá certo que a maioria dos jogadores que entraram em campo contra Camarões era o time reserva. Só que o time reserva tinha a obrigação de mostrar mais serviço, porque senão vão ficar eternamente na reserva ou nem isso. Mas não se esforçaram para tanto e acabaram perdendo para Camarões. O quinto motivo foi a falta de comando externo. Vejam bem, nós temos lá toda uma equipe técnica comandada pelo Tite. Tite este que está se aposentando, de certa forma, pelo menos da seleção brasileira. E se fosse eu iria me esforçar, me desdobrar, me superar para trazer um resultado positivo. Não precisava ser necessariamente
a Copa, a taça, mas iria pelo menos para a final. Só que não. O cara, depois da prorrogação, vejam bem, já houve incompetência, falta de foco, falta de comprometimento durante os 90 minutos do tempo regulamentar, mais uns 10, 12 minutos que houve de prorrogação, que terminou 0-0, ou 1-1, tanto faz. Terminou 0-0. Na prorrogação, o Brasil, lá aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o Neymar fez um gol muito bonito, maravilhoso. Aí faltou foco, faltou comprometimento, faltou comando fora de campo. Qualquer técnico de time de várzea que precisasse do resultado positivo, iria mandar o time inteiro recuar. E o Tite não fez isso. Ia mandar o time todo trancar a defesa, se contentar com 1-0. Só que o Tite não fez isso. Tanto é que no momento próximo do gol da Croácia, tinha 7 jogadores brasileiros no ataque. E a defesa escancarada, só com 3 jogadores. Aí os caras fizeram o gol. Então faltou comando, faltou visão de jogo, faltou inteligência, faltou comprometimento, faltou competência. E o último motivo foi porque faltou tudo isso dentro de campo também. Porque dentro de campo, futebol não é a minha especialidade, tanto é que eu nem assisti aos jogos da seleção. Assisti só o final, a prorrogação, porque eu estava almoçando no restaurante que tinha a televisão ligada, daí eu de vez em quando olhava para a televisão e acompanhava e estava ouvindo a narração. Os outros jogos anteriores, inclusive o tempo regulamentar desse jogo, eu não assisti. Porque desde daquele 1-7, não é 7-1, foi 1-7, porque o jogo foi em 2014 no Brasil e Alemanha. Então foi 1 para o Brasil, 7 para a Alemanha. Naquele dia, no terceiro gol da Alemanha, eu já troquei de canal e me comprometi a nunca mais assistir jogos inteiros da seleção. E foi o que eu fiz. Mas agora foi inevitável, mas foi bom que me deu munição para gravar este vídeo. Aliás, coisa que eu prefiro muito mais do que perder tempo assistindo um jogo de futebol, da seleção ou de qualquer time. Faltou comando, como eu já disse, dentro de campo. Tem como eu estava dizendo, tem uma figura dentro de campo, um dos jogadores, normalmente o mais experiente, um que supostamente seria um líder nato, que tem a braçadeira de capitão. Ora, capitão chega na presidência, vejam bem, e o capitão lá dentro de campo, capitão da seleção, que tem um capitão na presidência, do país que tem um capitão na presidência, não teve iniciativa, não teve proatividade, não teve inteligência, competência, proficiência de reunir os outros 9 colegas em campo, com exceção do goleiro, e chamá-los para jogar recuado, trancar a defesa, não deixar o time croata fazer gols. E o cara não fez isso. Nem ele, nem ninguém. Nem o Neymar, o milionário Neymar, e nem ninguém. Até o Bolsonaro não, o Neymar, misturei os caras. Desculpa aí. Até o Neymar, ele até fez um comentário lá, ele disse em campo, depois recuperaram a fala dele, que ele estava reclamando que tinha que jogar atrás, mas ele estava falando para ele mesmo, ele não falou para a equipe que tinha que jogar atrás. Ele sabia que tinha que jogar atrás, mas não teve a iniciativa de convocar os colegas. Ora, o Neymar tem autoridade para isso. Ele deveria ter convocado, a partir do gol que ele fez, ele falou: aí cambada, vamos jogar atrás, tá bom 1-0, vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar a Copa. Só que o cara não fez isso. Depois sozinho lá no meio do campo,
parecendo um pregador no deserto, ele falou para ele mesmo: pessoal, vocês tinham que estar atrás. É tipo eu ou qualquer pessoa quando leva uma fechada e fala um palavrão ou uma bestagem qualquer, mas fala baixinho dentro do carro para quem deu a fechada ou deu um susto lá no trânsito. Ele falou para ele mesmo, então não adiantou psirica nenhuma. E o resultado foi esse. E por que eu disse lá no início projeção? Porque infelizmente a grande maioria de nós, inclusive eu, vou fazer o meia-culpa agora, muitas vezes nós pecamos por esses mesmos motivos. Por excesso de confiança, fazemos besteiras, às vezes batemos o carro, às vezes levamos uma multa desnecessária por excesso de confiança, às vezes caímos numa blitz por excesso de confiança. E não só no trânsito, em qualquer situação da vida a gente faz besteiras por excesso de confiança. Pelo segundo motivo, subestimar o adversário, subestimar as outras pessoas. Às vezes a gente não se prepara para uma entrevista de emprego porque achamos que os demais que vão concorrer pela mesma vaga junto com a gente estão menos preparados, só que não. O terceiro motivo, a gente está sempre contando com o ovo no fiofó da galinha. Isso é muito comum também, aliás, é uma das práticas e praxes mais comuns da nossa vida, que infelizmente a gente dá com os burros na água, na grande maioria das vezes, porque nós contamos com o ovo no fiofó da galinha, tá errado isso. O quarto motivo, muitas vezes nós erramos na execução das nossas tarefas, do nosso trabalho, da nossa rotina diária, e às vezes sofremos até consequências drásticas, perdemos o emprego, ou levamos uma advertência, ou perdemos uma promoção por falta de foco. Perdemos um concurso público, ou deixamos de passar num vestibular, numa prova do Enem, do SISU, do ENAD e outras coisas mais, por falta de foco. E o quinto motivo que também nos leva a nos dar mal de vez em quando, ou até com frequência, infelizmente, para algumas pessoas, é também o que aconteceu no futebol. Falta de comando, falta de disciplina, falta de comando, por exemplo, no caso de um jovem, de um adolescente, comando externo, ou seja, de alguém que está ali vendo um amigo ou um próprio cônjuge que está ali vendo você fazer uma besteira, vê que você está errado e não te orienta, não te dá um bom conselho. Então esse, de certa forma, por analogia, metaforicamente falando, é falta de comando. E por fim, por falta de comando interno, ou seja, nós mesmos, muitas vezes, falhamos, erramos por falta de nos programarmos para fazer as coisas, nos planejarmos, de planejarmos aquilo que vai ser feito, definirmos escolhas acertadas. Isso é falta de comando, por analogia também, falta de comando interno. Então é por essas outras que a seleção perdeu agora, perdeu várias outras Copas. Muitos times de futebol padecem do mesmo pecado, digamos assim, e nós todos, ou a grande maioria de nós, sofremos, infelizmente, consequências, derrotas desnecessárias, porém previsíveis, justamente por todos esses 6 motivos que eu acabei de citar, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor, peço encarecidamente. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe, por favor, este vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço, muito sucesso na vida, muito foco, muita proatividade, muita luz, muitas bênçãos. Que Deus os abençoe e tchau. Até mais. Um grande beijo para todos e todas. Até.